Espaçonave Terra. Versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. Isso mesmo, em torno do Sol, mas não em círculo, em elipse. E é agora, nos primeiros dias de janeiro, que passamos mais perto do Sol. Mas por que faz tanto frio no hemisfério norte? Na verdade, a diferença entre perto do Sol e longe do Sol é desprezível. Há uma razão bem mais importante. A Terra gira obliquamente, ligeiramente inclinada. Seu eixo não é vertical, ele fica inclinado em sua órbita. Por isso, quando o hemisfério norte oscila na sombra, os dias ficam mais escuros. Mas, como a Terra é inclinada, os raios do Sol chegam em ângulos diferentes. Um raio de Sol sob os trópicos atinge o solo na vertical. Faz calor. No hemisfério norte, este mesmo raio de Sol chega obliquamente. Sua energia fica espalhada numa superfície 3 vezes maior, esquentando 3 vezes menos. Faz frio. No norte é o inverno. No hemisfério sul é o verão. O eixo inclinado da Terra nos dá as estações. Nesta mesma hora, enquanto você assiste à televisão, penetramos no espaço a mais de 107 mil quilômetros por hora, a 30 quilômetros por segundo. A Terra vai levar 1 ano para girar em torno do Sol. E com a Terra, outros 8 planetas giram em torno do Sol, cada um em sua órbita. Nosso vizinho, bem ao lado da nossa órbita, é Vênus. Ele gira mais rápido que nós e nos ultrapassa. É o planeta mais brilhante, o que enxergamos melhor, às vezes à noite, às vezes de manhã. Neste momento é manhã. Por que de manhã? Veremos Vênus à direita do Sol. Olhando da Terra, isto é o que acontece de manhã. Estamos vendo a porção do céu onde Vênus está. Ele aparece no horizonte bem à frente do Sol, quando ainda é noite e o Sol, à esquerda, ainda está abaixo do horizonte. É por isso que hoje, amanhã e nos dias seguintes, vemos Vênus de manhã ao amanhecer. Depois, a Terra continua girando e o Sol aparece. Ele ilumina o céu e não vemos mais nem as estrelas, nem os planetas. Vamos continuar nossa travessia a bordo de nosso planeta, a Terra. Na próxima órbita, à esquerda, a Terra tem um vizinho que gira mais rápido, a 125 mil quilômetros por hora. O nosso dobro. É Vênus. Nós o chamamos de a Estrela do Pastor, mas não é uma estrela, é um planeta. Qual é a diferença entre os planetas e as estrelas? À primeira vista, não vemos diferença. Entretanto, as estrelas irradiam, assim como o Sol. Os planetas não irradiam, mas devolvem a luz do Sol. Eles fazem parte do nosso sistema solar e ficam próximos. As estrelas ficam muito longe e não podemos alcançá-las. Essa é Sirius, ao lado de Órion, uma das estrelas mais próximas. Até esta estrela, tão próxima, fica muito longe de nós. Se nossa nave espacial Terra deixasse sua órbita para sair do sistema solar e fosse na direção de Sirius, sempre com a velocidade de nossa travessia, levaria 80 mil anos para alcançá-la. Enquanto que para Vênus, com a mesma velocidade, seriam suficientes 16 dias. 80 mil anos para Sirius, 16 dias para Vênus. Essa é a diferença entre o universo distante das estrelas e nosso sistema solar com seus planetas todos próximos. Semana que vem, e a cada semana do ano, vamos percorrer 18 milhões de quilômetros na órbita da Terra em torno do Sol. Durante esta viagem, somos acompanhados por nosso satélite, a Lua. Ela leva 4 semanas para girar em torno da Terra. Ela apresenta a cada noite crescentes diferentes.
Por que a Lua muda de aparência? E o luar que nos é familiar, de onde vem? E a Lua, de onde vem? Mostraremos a você durante esta viagem. Por que a Terra gira e como ver que ela gira? A sombra de uma casa que se desloca durante um dia ou os raios de sol que entram pela janela e que escapam lentamente do sol. É assim que todos os dias, a toda hora, sem instrumento astronômico, você pode ver a Terra girar. A Terra gira rápido ou devagar, dependendo de onde estejamos. É no Equador que ela gira mais rápido, 1.600 km por hora. É em Kourou, na Guiana e no sul dos Estados Unidos, no Cabo Canaveral, que os foguetes são lançados para o espaço, porque os 1.600 km por hora que a Terra soma com a rapidez dos foguetes já é um ganho enorme. No Polo Norte, bem perto de seu eixo de rotação, a Terra não gira mais de 3 km por hora. Poderíamos andar tão rápido quanto sua rotação. E no hemisfério sul, por que nossos amigos australianos não caem no vazio? Graças à força de atração da Terra. Ela foi descoberta no século XVIII. Uma maçã teria caído sobre a cabeça de Isaac Newton, que se perguntou por quê. A resposta é porque a massa enorme da Terra atrai a pequena massa da maçã. E por que, então, a Lua não cai sobre a Terra e a Terra dentro do Sol? Newton nos responderá durante esta viagem. Mostraremos a você as estrelas. Uma dentre elas, a estrela polar, encontra-se na prolongação do eixo da Terra. Durante toda a noite, o céu e as estrelas parecem girar em torno da estrela polar, que permanece imóvel. Este sempre foi um fato intrigante. Para Cristóvão Colombo, que navegava pelos continentes desconhecidos, e para os egípcios, que erigiram a Grande Pirâmide. No fim de fevereiro, nós mostraremos por que, de 4 em 4 anos, é preciso adicionar um dia ao calendário para que a Terra possa completar seu ciclo. Assim, a cada 4 anos temos um ano bissexto que possui 366 dias. Há muito tempo, nossos antepassados vêm elaborando calendários tentando combinar o melhor possível o ciclo da Lua e do Sol. Às vezes, Lua e Sol se encontram. No segundo fim de semana de março, haverá um eclipse do Sol na Sibéria. Mas nós vamos mostrá-lo aqui. A sombra da Lua vai atingir a Terra. À medida em que a Terra avança em sua órbita, a linha que o Sol cobre, a vertical, sobe para o Equador. 20 de março será o dia em que o Sol estará à vertical do Equador. Será o equinócio. E para o hemisfério norte, será o começo da primavera. E após um ano, quando a Terra chegar onde estamos hoje, você verá o mundo com outros olhos. Boa viagem, todos em órbita.
Espaçonave Terra. Versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. Nossa velocidade de travessia é de 107 mil quilômetros por hora, 30 quilômetros por segundo. Mas cuidado, não estamos viajando numa nave espacial bem estabilizada, mas sobre um gigantesco carrossel. Todos nós sabemos que a Terra gira em torno de seu eixo. Mas como perceber? Quando olhamos para o céu, vemos o Sol que nasce de manhã, que sobe ao céu ao meio-dia e que se põe à noite. Depois, à noite, vemos a Lua e as estrelas que fazem mais ou menos a mesma coisa. Mas se olharmos a Terra do espaço, veremos que ela sempre tem uma metade iluminada pelo Sol e outra que fica na obscuridade. Isto é o que chamamos dia e noite. Nosso campo de visão gira com a Terra. De dia, vemos a porção do céu na qual o Sol aparece. À noite, vemos a porção do céu que não fica exposta à iluminação do Sol e então podemos ver as estrelas e os planetas. Na verdade, quando você vê o Sol, ele parece atravessar o céu, quando na realidade ele permanece imóvel. É você que o vê como um carrossel que gira. E na noite de hoje, você verá a Lua, as estrelas e os planetas nascendo, percorrendo o céu e se pondo. Mas é a Terra que gira, que penetra no espaço. Em 21 de março, na estação equinócio, estaremos aqui. Será o começo da primavera. Mas este esquema não mostra as verdadeiras proporções da Terra e do Sol. Comparado à Terra, o Sol é muito grande. Imagine um Sol do tamanho da cúpula de uma grande catedral. Na mesma escala, nossa Terra é apenas uma bola de futebol. Uma bola que estaria a 5 quilômetros na periferia da cidade. Júpiter, o maior planeta, sempre na mesma escala, teria o tamanho de um carro que circularia a 30 quilômetros da cidade. E Plutão, o planeta mais distante, seria, nesta mesma escala, apenas uma bola de tênis que gravitaria numa órbita a 200 quilômetros. Um primo tão distante que poderíamos nos perguntar se ainda faz parte da família do Sistema Solar. Uma família que, sinceramente, não tem peso perto desse enorme Sol, porque todos os planetas, incluindo nossa Terra, pesam aproximadamente apenas 1/1000 da massa do Sol. Finalmente, o que chamamos de Sistema Solar é o Sol e as poeiras que giram a seu redor. A Terra faz parte dessas poeiras. Ela leva 365 dias, 12 meses, para girar em torno do Sol. Quanto mais próximo do Sol estiver um planeta, maior sua velocidade. Vênus, mais próximo do Sol que nós, o astro mais brilhante, fácil de ver a leste pelos que se levantam cedo, faz uma volta completa em menos de 8 meses. Ainda mais perto do Sol, Mercúrio completa sua volta em menos de 3 meses. Você não tem como ver Mercúrio, ele fica muito perto do Sol. Mercúrio, Vênus e, em terceiro lugar, a partir do Sol, estamos nós. Mais longe do Sol está Marte, que gira mais devagar que nós, levando 2 anos para dar uma volta. Bem mais longe de Marte está Júpiter, o maior planeta, levando 12 anos para percorrer sua órbita. E ainda mais longe e ainda mais lento está Saturno. E depois de Saturno estão Urano, Netuno e Plutão, que leva 248 anos para dar uma volta. Nesta família de planetas, 4 são visíveis dentre as estrelas distantes: Saturno, Júpiter, Marte e Vênus. Para que se localize melhor durante esta viagem de 1 ano, vamos dar uma referência: o zodíaco. É uma faixa imaginária sobre a qual ficam os grupos de estrelas, as constelações que marcam os diferentes setores dessa gigantesca tela de fundo. As constelações são de Capricórnio, Aquário, Peixes, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião e Sagitário. A Terra hoje encontra-se aqui.
Estamos vendo o Sol à frente da constelação de Sagitário. O Sol está em Sagitário. Daqui a algumas semanas, quando a Terra terá avançado em sua órbita, veremos o Sol à frente da constelação de Capricórnio. O Sol estará em Capricórnio. Mas à noite você pode situar os planetas graças às constelações do zodíaco. Às vezes Saturno aparece à frente da constelação de Peixes e Marte, à frente da constelação de Virgem. O Sol em Sagitário, em janeiro. No horóscopo está marcado Capricórnio. Ter nascido em Capricórnio significa que o Sol, neste momento, estava em Capricórnio, não é? Cuidado para não confundir as constelações com os signos astrológicos que formam o zodíaco, assim como acontecia há 2000 anos. Entretanto, tudo se deslocou assim, porque durante milênios o eixo da Terra gira lentamente e modifica o ângulo das constelações. A luz do Sol leva 8 minutos para chegar a nós. O Sol e os planetas estão bem perto de nós. São os nossos vizinhos. Mas a luz que chega das estrelas é uma outra história. Você reconhece a Ursa Maior quando olha na direção norte. A Ursa Maior é composta por 7 estrelas. Vamos imaginar que não estamos olhando a Ursa Maior da Terra, mas sim de um outro lugar do universo. Aqui estamos vendo que suas 7 estrelas se encontram em distâncias bem diferentes. A luz que chega a nós hoje veio dessas estrelas há séculos, mostrando-nos a imagem de uma estrela no tempo de nossos avós e uma outra estrela na época de Charlemagne. São imagens vindas de séculos diferentes que se sobrepõem e que formam a imagem da Ursa Maior. A luz que nos mostra hoje a imagem da galáxia Andrômeda veio de lá há mais de 2 milhões de anos, numa época onde nem o homem das cavernas existia. As estrelas, as galáxias e todas essas coisas muito distantes são imagens deslocadas no tempo, vistas em defasagem, enquanto os planetas são observados diretamente e agora. No Sistema Solar, viajamos no presente. Quando olhamos para as estrelas, vemos o passado. Boa viagem. Todos em órbita. Espaçonave Terra. Versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. Durante toda esta viagem, nós somos acompanhados por nosso satélite, a Lua. Ela está aí na sua tela e, ao mesmo tempo, lá fora, à frente de sua janela. Sua tela é a janela da nave espacial Terra. A Lua leva quase 1 mês para dar uma volta completa em torno da Terra. Vista da Terra, a Lua parece seguir mais ou menos o mesmo caminho do Sol. Ela nasce a leste e se põe a oeste como o Sol. Mas atenção, se o Sol parece nascer de manhã e se pôr à noite, é porque a Terra gira enquanto o Sol permanece posicionado no centro do Sistema Solar. Por isso, todos os dias ao meio-dia vemos o Sol na mesma porção do céu, a sul. Com a Lua é diferente. É ela quem gira em torno da Terra lentamente, se deslocando a cada dia. Amanhã, na mesma hora, você não a verá mais no mesmo lugar de hoje, mas a 2 palmos à esquerda.
Avançando em sua órbita, a Lua se alinha com os planetas distantes e nos permite visualizá-los no céu. Saturno, por exemplo, na outra extremidade do Sistema Solar. A Lua aqui e aqui a um palmo à esquerda, Saturno. Se você tomar Saturno como referência, poderá medir o deslocamento cotidiano da Lua. Numa noite, a Lua estará à direita de Saturno, na outra terá passado para o lado esquerdo de Saturno. Todo dia, a Lua aparece deslocada para a esquerda a 2 palmos de distância. E todo dia, a Lua aparece com 50 minutos de atraso em relação à anterior. 50 minutos é o tempo que a Lua leva para percorrer a distância de 2 palmos para chegar no lugar onde estava ontem na mesma hora. Todas as noites, a Lua fica diferente. Ela não para de mudar. Num dia é um pequeno crescente, no outro um crescente um pouco mais espesso e no outro ainda mais espesso. Mas afinal, por que um crescente? No espaço, a Lua tem sempre uma metade iluminada pelo Sol. Mas da Terra, vemos a Lua com outra perspectiva. Para nós, ela se afasta um pouco do Sol todos os dias. Quando a Lua fica apenas deslocada do Sol, parece estar quase contra a luz e nós vemos somente uma pequena parte de sua metade iluminada, um crescente. O Sol acabou de se pôr. Ele está à direita, bem abaixo do horizonte. É de lá que ele ilumina a Lua. O crescente fica sempre voltado na direção do Sol, é claro, já que é o Sol que o ilumina. Todo dia a Lua se afasta um pouco mais do Sol. Todo dia, da Terra, vemos uma parte maior de sua metade iluminada. Um crescente que vai crescendo todos os dias e que vai virar meia-lua. É nesta fase de meia-lua que a Lua sobrevoa nossa órbita. Ela cruza o caminho que a Terra acabou de percorrer. Todos os dias a Terra gira em torno de si mesma. Durante esse tempo, a Lua continuou sua viagem. Nós a vemos então deslocada para a esquerda. Ela alcançará a linha sobre a qual estava a anterior com 50 minutos de atraso. Cruzando a órbita da Terra, a meia-lua vira uma referência que nos permite imaginar nosso próprio percurso. Normalmente, não podemos ver de verdade aonde a Terra está indo. Mas no dia da meia-lua, podemos ver de onde ela vem. Aqui, onde você vê a meia-lua, é onde a Terra estava 4 horas atrás. Olhe para o seu relógio. Olhe para a meia-lua. É lá em cima, naquele lugar do céu, onde você mesmo estava há 4 horas. E dentro de 4 horas, a meia-lua terá ocupado o nosso lugar. Ela estará aqui onde estamos agora. Olhando para a Lua uma única vez, você pode imaginar o trilho invisível que nos conduz durante um ano em torno do Sol. A Lua que se desloca cada vez mais e que passa todas as noites 50 minutos mais tarde, acaba aparecendo não só à noite, mas também de dia. Enquanto ela entra no segundo quarto de sua órbita, torna-se tão luminosa que podemos vê-la de dia ou à tarde a sudeste. De onde vem a Lua? Não se sabe direito. Talvez no começo, quando a Terra primitiva ainda não era tão compacta e girava muito, muito rápido, uma parte acabou se desprendendo e ficou girando em torno da Terra. Mas a Lua talvez tenha vindo também de uma parte distante do Sistema Solar. Ao passar bem perto da Terra, ela foi capturada por forças de atração e colocada em órbita. Enfim, talvez tenha havido uma colisão com um asteroide. Os fragmentos, pouco a pouco, se aglomeraram e finalmente formaram aquela que hoje é a nossa Lua. Uma Lua que nos acompanha durante toda a nossa viagem em torno do Sol.
Vendo a Lua se deslocar todas as noites, podemos imaginar seu percurso em torno da Terra. Podemos imaginar o espaço no qual a Lua se transforma em torno da Terra. E o atraso de 50 minutos da Lua provoca um deslocamento no tempo. A mesma coisa, então, acontece no espaço e no tempo. Durante esta viagem, veremos que espaço e tempo são primos bem próximos. Estamos aqui penetrando em nossa órbita a 107 mil quilômetros por hora. Dentro de 2 meses, chegaremos aqui, no ponto vernal, o que significa o ponto de primavera. Um ponto no espaço ou um ponto no tempo. Até o próximo programa. Boa viagem. Todos em órbita. Espaçonave Terra. Versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. O planeta mais próximo do Sol é Mercúrio. Mercúrio é maior apenas do que a nossa Lua. Em sua órbita, perto do Sol, Mercúrio leva menos de 3 meses para dar uma volta completa. Há algumas semanas, Mercúrio estava ligeiramente deslocado em relação ao Sol. Olhando da Terra e devido a seu eixo inclinado, eis o que vemos. Quando Mercúrio desponta no horizonte, o Sol aparece quase que ao mesmo tempo e ilumina a atmosfera e imediatamente Mercúrio desaparece no céu azul. Quando Mercúrio está em sua posição mais deslocada do Sol, tem um avanço de 1h30 antes do nascer do Sol. Experimente. Se o seu horizonte a leste é bem desembaçado, se não há bruma, você pode enxergar Mercúrio antes do nascer do Sol. Mas atenção, Mercúrio gira muito rápido em sua órbita. Uma semana depois, ele será engolido novamente pelo brilho do Sol. E será preciso esperar 4 meses para encontrar Mercúrio numa posição onde o possamos ver bem. Mercúrio leva 3 meses para completar sua volta em torno do Sol, o que o trará para cá. Durante estes 3 meses, a Terra terá percorrido 1/4 de sua órbita. Depois, Mercúrio levará ainda 1 mês para nos ultrapassar e estará aqui, onde nós o veremos de manhã cedo. Mercúrio, sob influência do Sol próximo, não possui Lua. Nem Vênus. A Terra, terceiro planeta depois do Sol, possui um satélite, nossa Lua. Marte tem 2 satélites, Deimos e Phobos. Phobos sofreu bastante devido a uma colisão. Mais longe do Sol, Júpiter é rodeado por 16 satélites. Você pode observar os 4 maiores com um par de binóculos: Ganímede, Calisto, Io e Europa. Ainda mais longe, Saturno possui um verdadeiro cortejo de satélites, pequenos e grandes, que margeiam seus anéis espetaculares. A Terra tem apenas a Lua como satélite. Uma Lua que apresenta uma única face, sempre a mesma. Mas se é sempre a mesma face que vemos, por que todos esses crescentes diferentes dia após dia? Essa mesma face que a Lua nos mostra o tempo inteiro é iluminada pelo Sol dia após dia de maneira diferente.
No momento do pequeno crescente, logo após a lua nova, a face da lua estava iluminada quase que a contraluz. Depois, na lua cheia, a face lunar estava iluminada de lado. Aí, a lua percorre o segundo quarto de sua órbita e se posiciona cada vez mais à frente do Sol. O Sol ilumina uma parte cada vez maior de sua face visível. Esta é quase a lua cheia. Na véspera da lua cheia, no momento em que o Sol se põe, a lua fica bem abaixo do horizonte. Depois, continuando sua viagem em torno da Terra, ela chega no alinhamento Terra-Sol, colocando-se à frente do Sol. Lá, ela surge na mesma hora que o Sol se põe. Ela recebe a luz do Sol em toda a sua face. A noite de lua cheia é a noite em que ela envia o máximo de luz à Terra. Seja como crescentes, seja como cheia, a lua nos mostra sempre a mesma face. Com a Terra, não é a mesma coisa. A Terra, girando em torno de seu eixo em 24 horas, apresenta sucessivamente todas as suas faces ao Sol. Vista do Sol, a Terra não possui faces escondidas. A Lua está ligada à Terra, cuja massa é bem maior. Entre o par Terra-Lua é a força de atração da Terra que impede a Lua de girar livremente e, ralentada em sua rotação, ela nos mostra sempre a mesma face. Entre o enorme Sol e o pequeno Mercúrio é a mesma coisa. O Sol impede Mercúrio de girar livremente. No espaço entre vizinhos, a lei do mais forte é a lei do maior. Se você olhar para a lua cheia no inverno, verá que ela sobe muito alto, enquanto o Sol, como sempre no inverno, permanece bem baixo. Por que esta diferença? A Lua não interfere em nada. É o nosso movimento, o movimento da Terra, que faz tudo oscilar. Vista por um extraterrestre, a Lua fica bem em frente ao Sol, mais ou menos dentro do mesmo plano no qual evolucionam a Terra e os planetas. Mas para nós, na Terra, a referência no céu é o zodíaco. Nesta tela de fundo, situamos as estrelas, os planetas e, igualmente, o Sol e a Lua. Como a Terra é inclinada em relação ao zodíaco, de dia o Sol aparece bem baixo no horizonte. À noite, olhamos para o céu nesta direção e vemos que a Lua aparece bem alto no céu. De dia, assim. À noite, assim. A Terra gira obliquamente. Olhando da Terra, o zodíaco oscila e parece fazer ondas. O Sol ao meio-dia passa rente ao horizonte. A Lua à meia-noite passa alto no céu. Mas as ondas que o zodíaco faz são apenas o efeito do movimento da Terra. Até o próximo programa. Boa viagem. Todos em órbita. Espaçonave Terra. Versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol.
No começo da semana, podemos ver Marte exatamente à direita da Lua. A Lua nos serve de referência para vê-lo. Você se lembra que há 2 semanas, a Lua, bem próxima à Terra, nos permitia ver Saturno na outra extremidade do Sistema Solar. Em 2 semanas, a Lua completa metade de sua viagem em torno da Terra e se alinha com Marte. Olhando para a direção leste, onde a Lua nasce, você pode ver Marte exatamente à direita dela, um pouco mais amarelo do que as estrelas que o cercam, mas atenção! Esta aparente vizinhança da Lua, do planeta Marte e das estrelas é enganosa. A Lua fica bem próxima. O luar chega a nós em 1 segundo. A luz que Marte reflete em nós leva 8 minutos para chegar na Terra. A estrela que está à direita de Marte fica tão afastada que sua luz partiu de lá há mais de 300 anos, no tempo de Luís XIV. As estrelas ficam bem distantes, inacessíveis. Os planetas ficam próximos e nós somos a primeira geração a ter o Sistema Solar em nossas mãos. Olhando da Terra, tudo parece girar em torno de nós. O Sol, a Lua, os planetas, as estrelas. Isto explica a percepção do universo que os homens possuíam na antiguidade. Eles colocavam a Terra no centro do universo sob a abóboda celeste e o Sol, a Lua, os planetas e as estrelas fixadas a esta abóboda celeste em movimento. Com os planetas, tal teoria apresentava problemas. Às vezes, eles vinham por trás. Eles descreviam como Marte circuitos estranhos e isso era difícil de se explicar. Na Idade Média, colocavam a Terra no centro do universo. Mas Nicolau Copérnico teve uma visão genial. Não existia uma Terra imóvel no centro do universo, mas sim um Sol. E a Terra era um planeta giratório em órbita em torno do Sol com os outros planetas. Esta descoberta mudou a percepção do universo. A Terra encontrava seu verdadeiro lugar. Se hoje viajamos juntos na nave Terra, descobrindo o mecanismo do Sistema Solar, pense em Copérnico. Foi um pouco graças a ele. Por que a Terra gira? Toda massa que adquire velocidade, um impulso qualquer, um impacto que não visa seu centro, vai começar a girar. É isto que não para de acontecer com a matéria desde o Big Bang, a explosão de origem há bilhões de anos. Logo, tudo gira. Resumindo, os elétrons giram em torno do núcleo do átomo. Enormes, as galáxias giram, as nebulosas, compostas de gás e de poeiras, giram. Contraem-se, com uma grande massa ao centro, o Sol. O resto, sempre em rotação, se condensa em planetas e um destes planetas, sempre em rotação, é a Terra. A rotação da Terra nós podemos ver. A sombra de uma casa que se desloca durante o dia ou os raios de sol que entram pela janela e que deslizam lentamente sobre o chão de seu quarto. É assim que todos os dias, a toda hora, sem instrumento astronômico, você pode ver a Terra girar. A rotação da Terra pode ser rápida ou lenta, dependendo de onde estejamos. Cada um dos 3 círculos dá uma volta completa em 24 horas. E dentro destas 24 horas é o círculo maior que percorre a maior distância. Logo, é no Equador que a Terra gira mais rápido, a 1.600 km por hora. É em Kourou, na Guiana e no sul dos Estados Unidos, no Cabo Canaveral, que lançam os foguetes para o espaço. Para escapar da atração da Terra, são necessárias velocidades muito grandes. Logo, os 1.600 km por hora que a Terra soma à velocidade dos foguetes já é um ganho enorme.
A alguns quilômetros do Polo Norte, bem perto de seu eixo de rotação, a Terra gira apenas a 3 quilômetros por hora. Poderíamos andar tão rápido quanto a rotação da Terra. E aqui, entre a Escócia e o Canadá, a Terra gira aproximadamente a 900 quilômetros por hora. Esta é a velocidade dos aviões que você pega para ir da Europa à América. Um extraterrestre que nos observa de longe poderia ver o avião decolando de Paris, depois o avião fica quase imóvel enquanto lá embaixo a Terra gira. Depois o avião aterrissa em Nova York. Você chega em hora local, quase na mesma hora em que partiu. Para o passageiro que voa de Paris a Nova York tão rápido quanto a rotação da Terra, o tempo para. E para aquele que quer telefonar para seu amigo em Nova York ao meio-dia, por exemplo. Ele arrisca acordá-lo, pois em Nova York são apenas 6 horas da manhã. Por quê? Porque a Terra gira. Ela mostra ao Sol, a cada hora, outra de suas fatias, um outro meridiano. No meridiano que fica de frente para o Sol é meio-dia. Paris-Nova York constitui um quarto da Terra. Um quarto da volta completa que a Terra dá em 24 horas. E um quarto de 24 horas são 6 horas. Paris-Nova York, 6 horas de diferença. O Sol em Paris fica acima do meridiano. É visível em Nova York também e nasce exatamente no horizonte. Ao mesmo tempo, em Tóquio, ele se põe. Dentro de 6 horas, quando a Terra terá girado um quarto de volta e apresentará ao Sol o meridiano de Nova York, será meio-dia em Nova York e em Paris serão 6 horas da noite. O Sol será visto se pondo no horizonte. A rotação da Terra traz a cada minuto uma outra cidade, um outro país que fica de frente para o Sol. Cada cidade, cada país tem uma hora local diferente. Com a invenção do telégrafo e do telefone, foi preciso regulamentar tudo isso e a Terra foi dividida em 24 fusos horários. Paris-Nova York, 6 horas de diferença. Esta é uma distância no espaço ou no tempo? Nos dois, sem dúvida. Também voamos tão rápido quanto a rotação da Terra. Nossas sondas espaciais alcançam Júpiter e Saturno em suas órbitas. Nossas dimensões humanas viraram dimensões planetárias. O sistema solar está em nossas mãos. Boa viagem. Todos em órbita.